Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ainda que alguém próximo possa te decepcionar, o amor de Cristo nos consola. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua presença, pela palavra, pelo sacrifício de Jesus. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Dai-nos entendimento. Aceita esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Essa mensagem de hoje, eu acredito que ela também possa trazer um entendimento muito grande, porque às vezes fica certos critérios que nós temos e nós não conseguimos entender as coisas que acontecem à nossa volta. Existem passagens que estão dentro da Bíblia que, se você não olhar da forma correta, elas parecem sem sentido e parecem que vão contra os ensinamentos de Deus. Lá em Mateus 10, versículo 36, a palavra do Senhor lá diz assim: e assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Poxa vida, como que eu posso olhar para dentro da minha casa, olhar para dentro da minha família e olhar para dentro da minha vida e aceitar isso que Deus acaba dizendo para mim? Ou será que Ele tem razão nisso? Porque eu acho que o pior inimigo que a gente pode ter é aquele que conhece as nossas fraquezas. E se nós vivemos uma batalha espiritual e nós temos gentes que servem a Deus e outros que servem o mal, eles vão ter que usar das pessoas que estiverem com mais recursos disponíveis. E quem melhor para nos atacar que uma pessoa de dentro da nossa própria família? Às vezes, no nosso imaginário, a gente acha que pelo fato de ter o mesmo sangue vai ter consideração. E aí a gente olha que tem filho que mata o pai. A gente olha que tem filhos que são ingratos. E a gente olha que famílias que se destroem por herança. E a gente começa a perceber que existe um mal ainda maior naquele que te conhece. É complicado quando a gente começa a olhar a palavra de Deus e Deus começa a falar de coisas que muitas vezes a gente aprende de um jeito e as coisas acontecem de outro. Os maiores traumas que existem muitas vezes são atribuídos aos pais. Mas tudo isso, quando Cristo chega, Ele coloca as coisas no lugar. Mas se você vive uma vida sem Cristo, fatalmente, se acontecer alguma coisa por falha, ou propriamente por você não ter sabedoria para entender as coisas, você vai acabar colocando a culpa na pessoa errada. Vai acabar precisando ser tratado de alguma forma por um psicólogo para tentar aceitar aquilo que você não tem sabedoria para aceitar. Então é muito mais fácil eu culpar o meu pai e a minha mãe do que eu propriamente olhar para a minha vida e ver que eu não fiz nada. É muito mais fácil eu culpar o meio do que eu olhar para a minha própria vida e perceber que eu não fiz as coisas do jeito certo. E aí você pode estar se perguntando, qual é o jeito certo? Para a nossa vida começar, para as coisas começarem a entrar no trilho, começarem a dar certo, nós precisamos fazer a primeira coisa. Pensa numa pirâmide. Então a pirâmide tem uma parte para cima e tem uma base, que são duas partes do lado. A ponta da pirâmide sempre tem que ser Cristo. Se a ponta da pirâmide for qualquer coisa que não seja o Senhor, vai dar problema. Se você colocar o seu filho acima de todas as outras pessoas, vai dar problema. Se você colocar o seu pai ou sua mãe no lugar que era para ser de Deus, vai dar problema. Primeiro, porque essas pessoas que você colocou na ponta da pirâmide, elas são as pessoas que você nunca pode perder. E uma certeza que nós temos é que todo mundo vai morrer um dia. Uma certeza que nós temos é que todo mundo vai falhar um dia e todo mundo vai nos decepcionar um dia. Agora, se você pega aquilo que está acima de você e coloca algo que é corrompido, algo que é perecível, o que acontece o dia que você perde essa pessoa? É a mesma dor que você sente quando você está em um relacionamento de algum tempo e perde essa pessoa. Por quê? Porque você colocou ela acima de outras pessoas. Lá em Mateus 22, versículo 37, a palavra diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, quem que precisa estar na ponta da nossa pirâmide? Quem que tem que estar acima de todas as outras coisas? É Jesus. Quando eu faço isso, a minha vida ela começa a arrumar para o caminho certo. Por quê? Porque quando Deus ele nos dá sabedoria, ele faz a gente compreender tudo aquilo que a gente passou e a razão pela qual nós passamos as coisas. É complicado quando a gente tem uma família onde os pais não têm o costume de ler a Bíblia, porque frequentar a igreja, você desculpa, mas é muito pouco. É muito pouco. Só frequentar a igreja não dá. Então nós precisamos de pais que leiam a palavra de Deus e apliquem aquilo na própria vida, que obedeçam a Deus, que tenham temor ao Senhor. Aí nós vamos começar a ter uma família onde os valores estão nos lugares certos. Se você não ensinar isso para o seu filho ou para qualquer pessoa, olha, esse primeiro lugar não sou eu sou o teu amor, eu sou casado com você, eu sou o seu relacionamento, esse lugar é de Cristo. Nunca eu quero assumir esse lugar, porque eu nem posso, a gente não cabe no lugar de Deus. E você sabe qual que é o sentimento de que quando a gente coloca uma pessoa sem ser Cristo no lugar, a gente se sente o sentimento de solidão e vazio. Você já se sentiu vazio? Já se sentiu sozinho? Então, talvez você tenha tentado colocar um amor nesse lugar que não seja o amor de Deus. Ele entra lá? Entra. Preenche? Não, mas tem alguma coisa lá. É como se você pegasse uma caixa de presente e colocasse uma pedra. Dentro, quem não sabe, acha que tem algum presente? Ah, tá pesado, deve ter alguma coisa aqui dentro, mas tem valor? Não tem. Preenche? Sente? Não. Então, acaba não valendo de nada isso. E aí vem uma passagem que está lá em Mateus 10, versículo 34, que Jesus diz algo que eu demorei um bom tempo para entender. Jesus ele diz assim: não pensem que eu vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer paz, mas a espada. Cristo está dizendo, olha, eu não vim aqui trazer a paz, eu vim trazer uma espada. Poxa, mas como assim? Se você ir no versículo anterior, Jesus ele está falando sobre os conflitos familiares. E para que serve essa espada que Jesus ele trouxe com ele? Justamente para cortar esses laços. Se nós não aprendermos que o meu filho, o meu esposo, o meu pai, a minha mãe ou qualquer outra pessoa está acima de Deus, ele veio cortar isso. Olha, isso não está certo, isso não vai edificar a vida de vocês, isso não vai servir para nada. Muito pelo contrário, vai causar só decepção, dor, constrangimento e a sua vida ela não vai fluir do jeito certo. Vira e mexe, vai vir alguém, enquanto você não colocar Deus no lugar certo, tentar medir a tua fé, tentar medir o teu amor. E não tem nada pior que filho ingrato. Isso eu falo assim com todas as letras, porque eu já fui uma pessoa dessa. Aquele que tenta sangrar o pai ou a mãe até o limite, para tentar conseguir alguma coisa que quer. E aí você diz, ai, mas você não me ama. Não, porque todo mundo tem, só eu não tenho. E começa aquilo. Ele não está preocupado com você, se você tem condição ou não. Ele está preocupado em satisfazer o objetivo dele. E quer atribuir uma culpa para você que não é sua. E a pessoa que não tem maturidade para entender essa palavra, olha, pega o teu filho, espada nele. Poxa, mas como assim? Tira ele do lugar de Deus. Vai ficar idolatrando uma pessoa que ela tá aí para te usar. Porque se você mesmo não tem os valores de Cristo, teu filho também não vai ter. E talvez o teu filho ele possa estar adquirindo certos valores e certos princípios e ele vai modificar a vida da família. E é assim que começa Cristo. Quando a gente começa a colocar Deus no lugar certo, as coisas começam a fluir do jeito certo. E isso é muito importante. Se a gente começa a parar para pensar um pouco, uma pessoa cheia de Deus, ela faz toda a diferença em todo lugar que ela vive, seja no trabalho, seja numa academia, seja no lugar que ela participa, seja onde for. Agora, se eu tenho pessoas que não têm Deus no coração, eu tenho os comportamentos totalmente errados.
E isso que a gente está falando sobre Cristo trazer essa espada e não a paz, você acha que Deus ele fala isso? Ou não? Ah, não, mas lá tá falando honrar pai e mãe. Ué, pelo fato de eu não colocar ela acima de Deus, eu não tô honrando meu pai e minha mãe? Eu achei que honrar não era desrespeitar. Agora, colocar acima de Deus um filho, uma mãe, um relacionamento ou qualquer... Você sofre porque não tem alguém, quando você deveria sofrer por não ter um relacionamento com Deus. As coisas estão totalmente invertidas. Você coloca aquilo que na tua cabeça o diabo implantou, que é o que é preciso, você entendeu? No lugar. Isso não quer dizer que você não vai poder ter, mas Deus ele sempre vai estar naquele lugar, se você tem alguém ou não tem. Lá em Mateus 10, versículo 37, a palavra diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então é justamente, olha como Jesus ele foi muito bem claro. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E a pergunta é essa: existe alguma coisa que você ama nessa vida mais que a Deus? E é assim que começa a idolatria. E é assim que a gente começa a colocar coisas no lugar de Deus e achando que aquilo a gente não vive sem. A única coisa que a gente não vive sem é sem Cristo. O resto a gente vive sem qualquer coisa. Com Deus, para tudo a gente dá um jeito. A gente só não dá um jeito, né? Para a morte, não é isso que a gente pensa? Até para a morte com Cristo a gente dá um jeito. Porque ele vai nos ressuscitar e nós morremos acreditando nisso. Percebe como o pensamento, quando eu falei a frase, já veio. Ah, só não se dá jeito para a morte. Essas são as mentiras que o diabo ele tenta implantar na nossa cabeça. Ah, e você acha que isso não está refletindo sobre o que eu acredito? Eu não consigo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não consegue ir contra aquilo que Deus ensina. E isso é um fato. Você não vai, porque o Espírito Santo ele conhece a verdade. Qual que é o sentido dele usar da mentira para poder fazer isso? Você tem que amar o seu filho? Tem. Nós temos que amar todas as pessoas. Deus disse, o próximo como a ti mesmo, mas nunca ninguém mais do que eu. Nunca ninguém acima de mim. Nunca. Porque você sabe qual é o motivo disso? Não vai dar certo. Não vai dar certo. E se a sua vida não deu certo até hoje, se ainda existem pessoas que conseguem te decepcionar, você pode ter uma certeza que você não usou essa espada. Você tá olhando ali o teu filho, de repente você teve uma separação, de repente você tá ali achando que você não foi um bom pai, uma boa mãe, porque isso... Eu falo uma coisa pra você, cada um vive aquilo que suporta. Não existe nenhuma pessoa que não gostaria de fazer o certo, só que tem gente que não tem condição, nem psicológica, não tem sabedoria, tá tomado pelo diabo e tal, e seja lá o que for. Só que no momento certo, no momento que se arrepende, que pede perdão e que entende o problema, aquilo zerou. Mas vai ter pessoas que vai ficar relembrando, por quê? Porque é interessante. É interessante. A pergunta é, essas pessoas têm Deus? Têm uma vida em comunhão com Deus? Ah, não tem. Então o que você espera? Corta a relação. Ah, mas, cara, você vai continuar respeitando, é o que eu falo, respeito e educação até com as pessoas que mais nos odeiam. Porque eu não vou tirar aquilo que eu sou, eu não vou desfazer a natureza que Cristo me deu para odiar alguém. Deixa o ódio no coração de quem quer. Se para ela você é seu inimigo, amém. Um dia essa pessoa vai entender. Se um dia ela tiver um encontro com o Senhor, vocês vão se encontrar e falar, cara, você me desculpa eu ter feito, você me desculpa eu ter falado. Por quê? Porque existe uma pessoa que é sem Cristo e uma com Cristo. E essa pessoa muda. Até o nosso calendário teve uma divisão. Até a nossa terra que a gente vive teve um aprendizado. Olha, isso daqui era antes, agora é depois. Agora tudo mudou. Agora as coisas não são mais a mesma. E assim a gente vai seguindo, assim a gente vai indo, e assim a gente vai aprendendo. Só que a primeira coisa é essa. Os nossos piores inimigos vão ser os nossos parentes, vão ser as pessoas da nossa casa, e nós temos que ter muito amor para lidar com isso. Ou a gente transforma a nossa casa num lugar de adoração, num lugar de louvor, num lugar de respeito, ou a nossa casa vai continuar sendo. Quantas pessoas não ficam pra rua para não ficar em casa?
Cara, é incrível a quantidade de pessoas que arrumam hobbies no finais de semana para não ficar junto com a esposa ou para ficar junto com o filho. Pega uma moto e vai para onde for, pega uma bicicleta e some, vai para participar para campeonato, vai para não sei... Cara, e só vive em função disso. E existe uma criança e uma mulher ali que não tem nada. Por quê? Não tem Deus dentro da relação e nem no coração dessa pessoa. Ela vai buscar o quê? Vai ficar buscando seus próprios interesses. E não adianta. E conversa com essa pessoa que você vai ver o que é arrogância e orgulho. Não, porque eu conseguia. Cara, será que se teu pai e tua mãe tivesse te colocado dentro de um orfanato e ninguém tivesse te adotado, não tivesse dado o mínimo de condição, não tivesse pagado os seus estudos, não tivesse dado conforto, não tivesse dado roupa, oportunidade, você estaria onde você está hoje? E você continua achando que teu pai e tua mãe não fez nada. Cara, presta atenção. Eu não sei que tipo de... Se é droga, se é bebida, o que passa na tua cabeça, se é falta de sabedoria. Vai ler um pouquinho a Bíblia, deixa Jesus mostrar a verdade pra você. Quem sabe o arrependimento não entra dentro do teu coração e a tua vida começa. Porque do jeito, o salário do pecado é a morte. E quantos não vão sendo ceifados? Vai sendo ceifado. Primeiro ceifa a família, depois ceifa o quilo, depois o pai e a mãe morrem e fica lá, que não sei o que. Cara, a pessoa tá viva aí, tá na tua cara. E você tá aí fazendo de conta que não tem nada. Sabe? Eu não sei, eu juro por Deus. Eu não sei qual é o sentido dessa vida, o que espera conquistar, o que espera fazer. A única coisa que eu sei que espera de tudo, é que o mal ele vai ser punido. E aí? Eu não consigo, é sério. Tem coisas que eu não entendo. Sabe, eu não entendo. Ou a gente muda o nosso comportamento, muda a postura que nós temos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família. Entende que essas pessoas e os nossos parentes, eles vão vir contra nós. Vão vir. Se eu contar as coisas que já aconteceu dentro da minha família para vocês ficam horrorizados por causa de herança, de matar a pessoa, matar outra e acha que tá certo, tá no direito. Que direito que a gente tem de tirar a vida? E é tudo cristão. Não, porque nós somos da igreja. Não. Cara do céu, que educação que foi essa que deu? Como que pode? Eu não tô aqui para condenar ninguém. O que a gente faz aqui a gente paga. Se não matou, vai preso. E aí, é a culpa minha que foi lá e matar? Não foi. Ah, mas você não pode. Eu posso falar o que eu quiser. O que eu não posso é matar as pessoas. Falar eu posso. Opinião não é crime. Crime é matar. Crime é roubar. Crime é outra coisa. É aquilo que a justiça condena. Tem coisas que Deus condena, mas a justiça não. Você tá entendendo? E pra mim esses são os crimes. E a gente vive aí, nesse paraíso que não existe, de coisas imaginárias, tendo uma visão totalmente disturpada das coisas. Eu acredito exatamente naquilo que Deus diz. Coloquei Deus no lugar certo, Deus curou meu coração, Deus curou a minha família, amo meu pai, amo minha mãe, amo meus irmãos, amo todo mundo. Posso não concordar muitas vezes com muitas das coisas que acontecem, mas o amor nunca vai faltar no meu coração. E esse tem que ser o nosso princípio e esse tem que ser a nossa bússola, porque em algum dado momento, se Deus entrar dentro, tudo vai ficar perfeito. E é justamente essas famílias que não têm Deus que Jesus serve de espada. Porque ele precisa tirar o primeiro lugar, ele precisa brigar de bom sentido, para que ele possa ocupar um lugar dentro da vida de todas as pessoas, onde elas simplesmente por existirem já são completas. Não somos metades, não somos panelas sem tampas, não somos nada. Não somos nada. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que a verdade possa te libertar. Ninguém precisa gostar de nada que eu falo, não falo para agradar as pessoas, eu falo para agradar a Deus. Quem aceita a verdade, vive a verdade e encontra o amor. Quem não, fica reclamando da vida e colocando a culpa nos outros, né? Cada um alegra o pai que tem, cada um vive aquilo que acredita, né? Cada um é um espelho, um reflexo daquilo que vive e o que está dentro do seu coração. Eu louvo a Deus todos os dias por aquilo que eu sou, por aquilo que eu sei. E o mais importante, todos os dias a gente tem que pedir para Deus que a gente possa acordar e não fazer mal para ninguém. Ainda que as pessoas tentem fazer mal para mim, louvado seja o Senhor. Porque pode o servo ser maior que o Senhor sofre, o servo sofre. Mas existe uma diferença. Eu sofro pelas coisas que eu acredito porque eu sei que a minha vitória está garantida. Diferente daqueles que acham que estão vencendo agora e serão humilhados. Deus abençoe. Fiquem com Deus.